Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora, com vocês, Aloísio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Amigos espíritas, ouvintes e cooperadores da Rádio Rio de Janeiro, estamos voltando para o nosso estudo semanal do livro O que é o Espiritismo, no Luz na Penumbra, na companhia dos anjinhos. Aloísio, pois é. E o outro agênero daqui a pouco se manifesta. Daqui a pouco, ele por enquanto está desmaterializado aqui. E o Pardal está ali na técnica, olha, segurando a asa para o voo. Pois é. Mas nós estamos no capítulo 1 ainda, estudando Pequena Conferência Espírita, na parte que fala sobre os meios de comunicação. Né? Eu acho que é no segundo discurso. No segundo discurso. A Luísa vai fazer a leitura? Pode ser. Então o visitante faz uma pergunta com relação a esse processo de comunicação, os meios de comunicação. O processo parece-me dos mais simples. Poderia eu mesmo experimentá-lo? E Allan Kardec, então, respondendo a essa colocação, porque há uma vontade de que cada um possa ser um intérprete da espiritualidade, né? Então, o processo é simples, eu posso experimentar, é a pergunta, ou é colocação, ou é essa indagação que vai ser esclarecida, então, pelo nosso codificador. E Allan Kardec responde, então, essa pergunta. Perfeitamente, digo mais. Se possuirdes a faculdade mediúnica, veja bem, se possuirdes a faculdade mediúnica, tereis o melhor meio de vos convencer, porque não podeis duvidar da vossa boa fé. Somente aconselho-vos vivamente a não tentardes ensaio algum antes de acurado estudo. As comunicações de além-túmulo são cercadas de mais dificuldades do que se pensa. Elas não estão isentas de inconvenientes e mesmo de perigos para os que não têm a necessária experiência. É o mesmo que aconteceria àquele que, sem saber química, tentasse fazer manipulações químicas, correria o risco de queimar os dedos. Essa reflexão aqui de Kardec, ela é muito importante, porque, conforme nós dissemos ao início, quando começamos aqui a falar sobre esse processo, o meio de comunicação, nós estamos falando da mediunidade, nós vemos que muitos desejam ser médiuns e desejam fazer experiências. Então se concentram e começam a falar ou a escrever o que seja, mas sem que estejam preparados para que isto possa ocorrer de uma forma segura. E nós sabemos que nós estamos cercados de espíritos, de companheiros que já estiveram entre nós e que estão na espiritualidade, e nos vários matizes de progresso espiritual. Então, numa situação dessas, nós podemos ser um intérprete de espíritos enganadores, espíritos brincalhões, espíritos que vão nos conduzir a uma colocação, uma postura que é negativa e que fará mal não apenas a nós, mas e também àqueles que compartilham conosco naquele momento do acesso a esta comunicação.
Então, é muito importante, e aqui Kardec chama a atenção, quando ele nos aconselha a não tentarmos ensaios antes de acurado estudo. Então, nós devemos estar preparados para sermos os intérpretes daqueles espíritos que vão trazer para nós coisas positivas, informações necessárias e verdadeiras, e não engodos, e não mentiras, e não distorções que irão nos afastar de uma realidade. Isso é muito importante, né? Sim, foi justamente por isso que Moisés, não é? Proibiu, aspas, tentou suspender aquele uso indiscriminado da mediunidade, por conta dos objetivos e da maneira leviana como estava sendo tratada. Então, ele não proibiu que os médios tivessem o seu momento mediúnico, mas a consulta aos espíritos de forma indiscriminada, ele proibiu, sim. Isso que você está citando nos reporta a época de Moisés e anteriores, onde era usual esse procedimento de consultas aos médiuns ou aos espíritos através dos médiuns. Sim. Para coisas materiais, coisas terrenas, certo? Eu devo fazer, não devo fazer, e até hoje ainda continua isso, né? Nós temos hoje locais dessas consultas voltadas quase que exclusivamente para aspectos materiais, quando na realidade a mediunidade não nos veio para resolver problemas da Terra, veio para resolver e esclarecer a cada um de nós nos pontos que são importantes para que nós possamos conduzir a nossa passagem pela vida terrena, mas aspectos morais. Sim, né? E o João, evangelista, na epístola dele, né, ainda teve a preocupação de deixar o alerta. Não creais em todos os espíritos. Vede primeiro se os espíritos são de Deus. Mas como é que nós vamos poder observar se os espíritos são de Deus sem o estudo? E no caso da doutrina espírita, os critérios que Kardec elaborou através dos espíritos no Livro dos Médios. Porque, olha, para tratar de um assunto como mediunidade, é um tema é uma abordagem muito profunda, porque o livro não é um folheto. O Livro dos Médios não é um opúsculo, não é um folheto. É um livro bem, sabe? Denso. E com desdobramentos ali de perguntas dentro de um item, sabe? É o maior tratado de parapsicologia que nós temos acesso e conhecimento, né? Porque é justamente o que nos orienta e disciplina a nossa relação com o mundo espiritual. Então, dando adiante, e agora já com a materialização, que não é luminosa ainda. Prezados amigos ouvintes, espero que a Luísa e Miranda tenham se comportado aqui na minha ausência. Apesar de sentirmos a sua falta, imagino que vocês fizemos o possível. Falamos mal só um pouquinho de você. Tá certo. Então vamos lá. Dando continuidade aqui, há uma segunda pergunta, né? Dentro desse tema meios de comunicação, a mediunidade, né? No final das contas. E a pergunta que é colocada é assim: há algum sinal pelo qual se possa reconhecer a posse dessa aptidão? Isto é, em outras palavras, há algum meio de nós termos a certeza da mediunidade presente em alguém, em algum médium? E Kardec responde: até o presente não se conhece um diagnóstico para a mediunidade. Todos os que julgamos descobrir são sem valor. Experimentar é o único meio de saber se a faculdade existe. Além disso, os médios são muito numerosos e é raríssimo. Quando não o sejamos, não se encontrar algum em qualquer dos membros da nossa família ou nas pessoas que nos cercam. O sexo,
a idade e o temperamento são indiferentes. Eles aparecem entre os homens e mulheres, entre crianças, velhos, doentes e pessoas sadias. E aí nós vemos que hoje em dia é muito comum, né? Muitos relatos, até por eu ser psicólogo, eu converso com muitos pais, né? E relatando que os filhos apresentam comportamentos hoje muito estranhos. E quando você vai perguntar e analisar o que está acontecendo com a criança, você vê que muitas dessas crianças apresentam uma mediunidade bem clara, bem evidenciada. Só que essas crianças ainda não sabem lidar com isso. E se os pais não souberem orientar, as coisas às vezes complicam um pouquinho. Então, na época de Kardec já falava dessa possibilidade, tanto é que médiuns que serviram, né, para a elaboração de O Livro dos Espíritos eram médiuns muito jovens, algumas adolescentes ou até pré-adolescentes. Então, a mediunidade ela pode estar em qualquer um, desde crianças bem pequenas até idosos, como Maria de Fátima Miranda. Aí tem um outro aspecto aqui que nós hoje em dia podemos acrescentar a essa particularidade, vamos chamar assim, qual seja o sexo, a idade, o temperamento, e eu diria também a religião. Sim. Certo? Porque independente da crença religiosa... Ou da não crença. A mediunidade pode estar presente. Certo? Porque a mediunidade é compromisso assumido na espiritualidade, antes da encarnação. E a religião é uma opção do homem aqui encarnado. Certa vez um colega psicólogo me procurou, há muitos anos atrás, e ele era ateu, né, psicanalista, ateu, mas começou a apresentar alguns fenômenos de ordem mediúnica. Então, no primeiro momento, ele começou a se questionar e tentar encontrar explicações dentro da teoria que ele trabalhava para explicar o que estava acontecendo com ele. Visões, intuições diferentes, coisas que não eram habituais nele. Até que um dia, quando ele me procurou, ele estava muito nervoso porque ele estava atendendo uma paciente que ela dizia para ele que se sentia sufocada, como se alguém apertasse o pescoço dela. E aí ele disse que de repente, né, ele meio que duvidando, meio que sem entender o que ela estava acontecendo com ela, ele disse que ele percebeu uma energia, uma presença muito forte que foi até ele e apertou o pescoço dele. E aí ele sentiu exatamente o que ela estava sentindo e ele disse que viu o dito espírito que ele não acreditava que existia. E aí ele falou assim: Eduardo, eu acho que eu estou enlouquecendo. E eu soube que você é espírita. Então, me explica. Antes de eu me internar, eu vim aqui para ver se você me dá alguma explicação lógica para o que está acontecendo. E ele falou: e não é tudo. Eu falei: não é tudo? Ele falou: não. Para piorar, quando eu fui para casa, o dito cujo acompanhou, foi atrás de mim. Então agora eu estou nessa situação. Eu não sei o que fazer, eu não sei se eu enlouqueci, eu não sei se isso é possível, se isso é real. Enfim, fato é que ele continuou frequentando lá o centro espírita, acho que se tornou espírita, porque ou ele se internava como louco, porque nem ele sabia como lidar com aquilo, ou ele aceitava a realidade dos fatos, que eu expliquei para ele de uma forma racional, conforme a doutrina nos ensina, né? Dentro da racionalidade, dentro da ciência, eu tentei explicar para ele o que estava acontecendo. E ele foi buscar lá a orientação dele, a ajuda dele e seguiu o caminho dele. Não sei como ele está hoje em relação a isso, se continua. É de Copacabana, da sua terra. Não. Vou procurar saber como é que ele está. Tem uma porção de maluco lá. Tem uma porção de maluco, né? Olha, seus amigos de Copacabana não vão gostar disso, Luiz Guigino. Não, eu não disse são todos. Eu disse que tem um número se o João Aparecido estiver escutando esse programa, você terá problemas, entendeu? Não terei problema não, porque ele não está enquadrado nesse... graças a Deus. Não? Mas é isso. Vamos lá. Miranda, segue? Segue, Miranda. Se a mediunidade se traduzisse por um sinal exterior qualquer, isso implicaria a permanência da faculdade, ao passo que ela é essencialmente imóvel e fugidia.
Sua O que causa... ele quer dizer com isso, hein? Que ela não está engessada, não é? E de forma ali limitada, quer dizer, quando ele fala, porque se fosse, olha só, ele começa dizendo assim, se a mediunidade se traduzisse por um sinal exterior qualquer, então, se fosse por um sinal exterior qualquer, os laboratórios poderiam, de alguma forma, né, os cientistas, enquadrar o espírito e o médium na hora que quisesse. Não, e fazer até um tratamento, Sim. Né? Com alguma medicação, alguma coisa para cessar Isso. essa... Porque ia estar radicado no organismo, mas de uma forma, tipo, materializada, e não seria isso. Porque nós sabemos que ninguém vem com a mediunidade que, de alguma forma, ela vai ter que usar o fluido vital do médium, né? Para que haja mediunidade, os espíritos vão atuar no perispírito do médium. Então, é uma faculdade orgânica, como diz Kardec. Por quê? Porque é através do perispírito que os espíritos desencarnados vão fazer a conexão com o médium. Então, para que alguém venha com a facilidade de ver espíritos, todo o aparelho visual dele, de alguma forma, vem na parte perispiritual ligada ao físico com a facilidade de expansibilidade a ponto dele registrar esse mundo invisível grosseiramente para todos, não é? Se ele é um médium psicofônico, ele vem com o aparelho fonador, com a parte perispiritual trabalhada e conectada à parte física, que facilite essa expressão pela fala de uma forma fluente. Isso aí é interessante a gente ampliar um pouquinho mais, porque na realidade a mediunidade ela se faz pela percepção perispiritual do espírito comunicante. Certo? Então é de perispírito a perispírito. Sim. Certo? Então é o perispírito que vai sentir aquela sensação e, captando aquilo, o espírito do médium é que vai atuar. Sim. Vai falar, vai escrever, vai atuar sobre novamente o perispírito para ver, e vamos por aí afora. Mas é uma atividade de perispírito a perispírito. Então, não há medicação física, certo, que possa atuar sobre isso. Então, não existem esses sinais exteriores que Kardec coloca aqui chamando a atenção. E um outro ponto que ele chama a atenção também é que a mediunidade é essencialmente móvel e fugidia. Certo? Isto é, você pode ter também a sua mediunidade interrompida pela espiritualidade. Tá? Por quê? Porque você pode estar se comprometendo muito e aquilo, ao invés de lhe proporcionar um caminho para o seu crescimento espiritual, está ali atuando para que você se endivide e tenha mais compromissos do que aquilo que era previsto para você. Então pode haver também essa questão fugidia, né? Essa questão que não é obrigatória e permanente. Normalmente mas pode ser interrompida pela espiritualidade, não pela medicina. E nem o próprio médium não vai decidir, vai parar aqui agora. Eu estava lembrando do livro Fatos Espíritas, do William Crookes, né? Quando a espiritualidade permite a ele aquelas pesquisas todas, que ele é contratado pela rainha da Inglaterra justamente para desmascarar o espiritismo. E ele, cientista, vai estudar e não só dar autenticidade aos fenômenos, porque ele teve... Aí eu fico imaginando, sendo um cientista e o objetivo criterioso e sério, os espíritos possibilitaram a ele aquelas experiências, não é? Muito evidentes, para que ele pudesse estudar detalhadamente. Não foi uma coisa momentânea também, se eu não me engano foi um período de 3 anos que ele levou pesquisando e estudando, porque tinha um fim sério e ia ser extremamente útil para tudo que estava surgindo ali naquele momento. Vamos à frente? Vamos lá. Vamos lá. Sua causa física está na assimilação, mais ou menos fácil, dos fluidos perispirituais do encarnado e do espírito desencarnado. Sua causa moral está na vontade do espírito que se comunica. Quando isto lhe apraz, e não segundo a nossa vontade, donde resulta
primeiro, que nem todos os espíritos podem comunicar-se indiferentemente por todos os médios. Segundo, que todo médio pode perder ou ver suspender-se a sua faculdade quando ele menos o esperar. É o que você foi explicando. Isso aí a gente adiantou um pouquinho. Eduardo. Eu estava aqui pensando, vocês estavam conversando, que eu estava ouvindo o barulho. Que os espíritos falam que é a questão da mediunidade radicada no organismo, né? Alguns companheiros, eles questionam isso, mas Kardec repete isso. No Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala sobre isso, né? Da questão orgânica. No Livro dos Médiuns, quando ele está falando aqui no capítulo 6 das manifestações visuais, ele deixa claro que depende da organização física. Quer dizer, está radicada no organismo. E eu já vi até algumas polêmicas, alguns companheiros nossos, até que na rádio já teve falando sobre isso, eu fiquei acompanhando. Porque se a mediunidade seria ou não, ela obedeceria ou não à questão da hereditariedade. Porque se ela está radicada no organismo, até que ponto ela poderia ou não ser também hereditária. Então, assim, a mediunidade é algo bem complexo, não é uma coisa simples de você... Isso aí é um assunto... Bem denso. Bem denso. E bem extenso. Né? Porque nós esquecemos de uma coisa, o nosso corpo físico, ele é preparado na espiritualidade para que nós recebamos esta veste material de acordo com as nossas necessidades. A hereditariedade, ela ocorre, tá bem, mas não é só a hereditariedade. Não é só isso. Não é só isso. Tem que haver toda uma programação para isso. Toda uma programação. Então nós vemos, inclusive nas obras de André Luiz, em Missionários da Luz, quando nós temos lá o processo de reencarnação, uma descrição de todo esse processo, nós temos um departamento de planejamento reencarnatório. E ali nós temos os modelos organizacionais biológicos, nós temos os modelos lá que são preparados de como será o corpo físico daquele espírito quando ele reencarnar, para que possa atender às necessidades que ele irá trazer com ele e com as condições que ele tem para que cresça, resolva aquilo. Podem ser dificuldades físicas, podem ser vários aspectos que são preparados na espiritualidade. E entre eles, nós estamos aqui nos deparando com essa preparação física para o exercício da mediunidade. É por aí. Então vamos observar. O espírito vai reencarnar e ele traz um planejamento, aquele compromisso de ser um cirurgião. Não é? Um cirurgião plástico, um cardiologista, um cirurgião. Pois é. Ele tem que vir com a destreza, a coordenação motora tem que vir ajustada para aquilo que ele vai fazer. Aquele que vai ser psicólogo, ele tem que vir com a parte cardíaca dele, a sensibilidade, as emoções mais... Porque já pensou? O psicólogo, ele vem para fazer cirurgia, vê sangue e desmaia. Ou então, não tem coordenação motora, no caso do cardiologista. O assunto está muito bom, mas o tempo é implacável. A musiquinha do Pardal já está entrando no ar. Só podemos desejar muita paz aos nossos ouvintes e até o próximo programa, se Deus quiser. E Ele há de querer. Muita paz. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec
no período de 1859 a 1869. Olá, queridos irmãos e irmãs da Rádio Rio de Janeiro. Sou Bill Fabiano. Estamos juntos mais uma vez para mais um estudo da obra Revista Espírita 1859. E estamos aqui eu, mais uma vez, com meu parceiro Renato Souza. Hoje, né, Renato, para darmos início ao mês de maio, não é isso, meu parceiro? Perfeito, exatamente. Olá a todos, estamos chegando, né? Mais um capítulo que a gente começa, né, Bill? Mais um capítulo, graças a Deus. Isso então aí. Vamos, sem mais delongas, Exato. começaremos agora cenas da vida privada espírita, ou na sua edição aí, cenas da vida Particular espírita. Que a edição é diferente da minha, enfim. Cenas da vida privada ou particular espírita, que diz o seguinte: em nosso último número, apresentamos o quadro da vida espírita em conjunto. Seguimos os espíritos desde o instante em que deixam o corpo terreno e fizemos um rápido esboço de suas ocupações. Propomos-nos hoje mostrá-los em ação, reunindo num mesmo quadro diversas cenas íntimas cujo testemunho nos foi dado por meio das comunicações nesta revista. Podem dar uma ideia da situação dos espíritos conforme o seu grau de adiantamento, mas aqui há um caráter especial de atividade que nos faz conhecer ainda melhor o papel que, malgrado nosso, representam entre nós. O tema do estudo, cujas peripécias vamos relatar, se nos ofereceu espontaneamente. Apresenta interesse maior porque tem como herói principal não um desses espíritos superiores que habitam nos mundos desconhecidos, mas um desses que, por sua própria natureza, ainda estão presos à Terra. Um contemporâneo que nos deu provas manifestas de sua identidade. É entre nós que a ação se passa e cada um de nós nela representa um papel. Além disso, esse estudo dos costumes espíritas tem de particular o fato de nos mostrar a progressão dos espíritos na erraticidade e como podemos concorrer para a sua educação. Um de nossos amigos, após longas experiências infrutíferas, das quais triunfou a sua paciência, de repente tornou-se excelente médium escrevente e audiente. Certa vez, ele estava ocupado a psicografar com outro médium, seu amigo, quando a uma pergunta dirigida a um espírito, obteve resposta bastante estranha e pouco séria, na qual não reconhecia o caráter do espírito evocado. Tendo interpelado o autor da resposta, depois de o haver intimidado em nome de Deus para se dar a conhecer, aquele assinou Pierre Leflamme, ou Leflamand. Pierre Leflamand, né, Renato? Pierre Leflamand. Exato. Nome completamente desconhecido do médium. Estabeleceu-se então entre ambos e mais tarde entre nós e esse espírito uma série de conversas que passaremos a relatar. Antes dele relatar, né, a gente observou aqui que as comunicações se dão não tão somente com espíritos elevados, não vou falar superiores não, vamos colocar elevados, né, Bill? Exatamente. Mas espíritos em vários níveis, não é? Em vários níveis as comunicações podem ocorrer. E a gente vai sabendo que elas ocorrem de acordo também com a disponibilidade anímica do médium, não é isso? Também, né? Quando a gente fala da disponibilidade anímica, ou seja, da parte boa do animismo dele, né? Sim, e hoje, isso naquela época, 1850 e poucos, né? 57, desde que foi promulgada, digamos assim, a doutrina espírita, mas hoje o que a gente mais vê, na verdade, é o contrário, né? São espíritos em sofrimento, né? Espíritos revoltados, e não mais, ou não muito, né? Por exemplo, a nossa mesa mediúnica lá, né, Renato? A gente não vive o tempo todo falando com o Dr. Bezerra, né? Com Sheila. Nossa, seria bom, né? Seria bom, né? Também, de vez em quando, dá uma presença lá, Dr. Bezerra, opa, tô na área. Brincadeiras à parte, obviamente ele está sempre conosco, mas a necessidade é nossa, né? Sim. Os espíritos se aproximam, como o Renato falou, por afinidade, por necessidade, e aqueles que se comunicam de forma mais ostensiva são os espíritos necessitados, né? Aliás, a nossa mediunidade está aí para isso, né, Renato? Para servirmos de, como diz Emmanuel, de intérpretes. Perfeito. Dos espíritos. Até porque de que forma a gente ia ficar sabendo
das informações, das situações que precisam chegar até nós. Exatamente. Do mundo invisível. Do mundo invisível e do mundo real, né? Exato. Não do maravilhoso mundo dos morangos, né? Que é tudo só exato. Dr. Bezerra, só Sheila, Joana de Ângeles. Não é assim, né? A gente sabe que há muito sofrimento também ainda, né, rolando na crosta terrena, então a gente precisa amparar. Então vamos lá, primeira conversa, Renato? Vamos lá. Pergunta e resposta. Beleza. Quem és? Não conheço ninguém com esse nome. O nome Pierre Leflamand. Exato. Né? Ele responde, um dos teus antigos companheiros de colégio. Não tenho a menor lembrança. Lembranças de ter sido espancado uma vez? Lembras, né? De ter sido espancado uma vez? É possível. Entre escolares, isso acontece algumas vezes. Realmente lembro-me de algo assim, mas também me recordo de ter pago com a mesma moeda. Era eu, mas não o quero mais. Obrigado. Tanto quanto me recordo, tu eras um biltre bastante mau. Eis que a memória te retorna. Nunca mudei enquanto vivi. Tinha má cabeça, mas não era mal no fundo. Eu atacava o primeiro que chegasse. Era como uma necessidade para mim. Depois, voltadas as costas, não pensava mais nisso. Pelo menos não era nada pessoal. Exato, né? Exato. Ele não guardava, né? Ele não, de alguma forma, exatamente. Não guardava. Quem aquilo. Aparecesse na frente, ele espancava. Né? Sim, sim. Enfim. Quinta pergunta. Quando e com que idade morreste? Há 15 anos. Tinha uns 20 anos. Novo menino ainda, né? De que faleceste? Uma irreflexão de jovem. Uma consequência da minha má cabeça. E a gente falávamos até agora, antes de começarmos a gravar o programa, né, Renato? Eu e o Renato aqui em off, sobre o quão difícil criar, educar o jovem, o adolescente, sobretudo o adolescente. E não é de agora, né? A gente Exato. vê, século XIX já havia essa disposição deles em não nos ajudar. É interessante que a gente esbarra com isso, e eu estava conversando sobre isso também no caminho para cá, não é? Sobre as situações de você ser torcedor, né? De alguma situação, enfim, de algum time, Sim. de alguma situação assim. São coisas que com o tempo você amadurece, não é? E graças a Deus que a maioria amadurece bem. Sim. E entende que aquilo representa um perigo muito grande. Para o jovem, para o adolescente, ele quer adrenalina, ele quer viver aquilo, é bom, traz para ele sensações, né, novas, de perigo e tudo, ele quer viver aquilo, ele não avalia, né, as situações que podem ocorrer. Por isso que é importante, nesse momento, você ser firme quando tem que ser firme, Sim. não é? E, em paralelo a isso, também procurar trazer a explicação. Eu estou sendo firme por causa disso, disso e disso. Sim. Porque você não vai estar arrumando problema só para você. Você vai estar arrumando problema para todo mundo. Gera uma repercussão negativa para um coletivo. Sim, sim. Mas eu conversava, eu e minha esposa, que é a Andréa Mota, que é psicóloga, né? E ela levantou uma questão para mim bem científica, né? Que o lóbulo central do adolescente, ou a criança, enfim, ele não é desenvolvido totalmente, né? E aí eu fui pegar outras questões científicas e vi um vídeo de um psiquiatra falando que antes dos 25 anos não há totalmente desenvolvimento no cérebro, na questão frontal. Então muitas coisas que a gente acha, agora eu com 49 anos, Renato com 56, né, Renato? 57, na semana passada, na sexta-feira passada. É verdade. Então, o que a gente entende hoje, para eles não há condições deles entenderem, uma questão fisiológica, né, da anatomia do humana. O cérebro ainda não se completou de forma geral, absoluta, só a partir dos 25 anos de idade. Então não adianta você querer enfiar na cabeça da criatura humana, que não vai dar. Porque ele está vendo, ele tá indo em direção ao abismo. É o que eu falo para meus filhos. Olha, ali na curva tem um buraco. Ali, meu pai só fala nisso. Aí vai, então mete a cabeça no buraco. Porque eles não conseguem enxergar o perigo. Isso só vai se dar a partir, ou espera-se pelo menos, a partir dos 25 anos de idade. Né? Os psicólogos, psiquiatras que estejam
nos ouvindo aí, repercutam isso aí na rádio, mandem mensagem para a rádio para ratificar ou não, ou cancelar o que nós estamos falando, né, Renato? Com certeza. Então vamos lá, na número 7. Ele pergunta assim: ainda tens família? Perdera, há muito tempo, meu pai e minha mãe. Morava com um tio, meu único parente. Se fores a Cambraí, né, ou Cambrai, te convido a o ver. É um bravo homem que o amo muito, embora me haja conduzido duramente, mas eu merecia. Olha só o que a gente estava falando, né? É isso aí. Hoje ele tem essa noção, né? Do extramatéria, ele tem essa condição de avaliar o que o pai fez. Uhum. Ele tem o teu mesmo nome? Não. Não há mais ninguém em Cambraí, né, com o meu nome. Ele se chama W. Reticências. Mora na rua Reticências, número Reticências. Verás que será bem eu quem te fala. Exato, tem uma observação aqui. O fato foi verificado pelo próprio médium numa viagem que empreendeu algum tempo depois. Encontrou o Sr. W no endereço indicado. Disse-lhe este que realmente havia tido um sobrinho com esse nome, bastante estouvado e inconveniente, falecido em 1844. Pouco tempo depois de ter sido sorteado para o serviço militar. Esta circunstância não havia sido indicada pelo espírito. Mais tarde, ele o fez espontaneamente. Veremos em que ocasião. Lembrando que nós estamos no programa Revista Espírita 1859, Luz na Penumbra, não é isso, Renato? Perfeito. Luz na Penumbra, Revista Espírita 1859. Vamos dar sequência aqui através da pergunta número 9. Por obra de que acaso vieste à minha casa? O acaso, se quiseres, mas antes creio que foi meu bom gênio que me impeliu para ti, porque tenho a ideia que ambos ganharemos renovando conhecimento. Eu estava aqui ao teu lado, com teu vizinho, ocupado em considerar os quadros. Não quadros de igreja. De repente, te percebi, né, e vim. Te vi ocupado em conversar com outro espírito. Quis me misturar na conversa. Exato. Estava ali meio que de forma aleatória, né? Viu a luz acesa, quis entrar. Aí você imagina quantos e quantos espíritos chegam próximo da gente, né? Que nos conhece, mas a gente não se lembra, não é? De alguma situação e a gente nem percebe, não está nem aí, conta, né? Nem se dá conta. Que não tem nenhum sentido para nós quanto espíritos encarnados, mas que quando a gente desencarna, passa até, obviamente, vai recobrar a consciência espiritual, aí lembra daquele espírito, né? Pô, eu lembro do Renato, mas quando estava encarnado não tinha sentido nenhum para você, porque talvez vocês não iriam se encontrar nessa existência, né? Não haveria necessidade de ter uma relação mais próxima. Né? Número 10, né? Mas por que respondeste às perguntas que eu fazia a outro espírito? Isso não parece provir de um bom camarada? Estava na presença de um espírito sério, que não me parecia disposto a responder. Respondendo por ele, acreditava lhe fazer o estilo, mas isso não saiu bem. Quis, não dizendo a verdade, o fazer falar. Só que não deu muito certo, né? Não deu muito certo, Espírito sério, né? Enfim, não diz aqui se era um espírito sério, mas um espírito evoluído, um espírito sério que não estava muito afim de falar, exato, né? No direito dele. No direito dele, né? Exatamente. Quantas vezes a gente acorda sem vontade de falar com ninguém? Olha, meu Deus. Muitas vezes. Quantas? Mas... nem tenho como contá-las. Vamos lá, a vida que segue, não é use. Isto não é certo, pois poderia ter resultado em coisas desagradáveis, caso eu não tivesse percebido o embuste, a enganação. Sempre o saberias, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde. Cedo ou tarde, você vai ficar sabendo. Exatamente. Foi isso que ele quis dizer aqui, né? Traduzindo, né? Que uma hora eles caem, né? Eles descem do palco, né? Exato. Número 12. Dizei-me mais ou menos como entraste aqui. Bela pergunta. É que temos necessidade de pedir o cordão? E aí, ele responde com uma outra pergunta, né? Vamos para a próxima para a gente né, entender. Podes então ir a toda parte, em qualquer outro lugar? Mas sem ainda dizer atenção, não somos espíritos por nada.
Bom, entretanto, eu julgava que certos espíritos não tivessem o poder de penetrar em todas as reuniões. Será que por acaso crês que a sala é um santuário e que sou indigno de nela penetrar? É um espírito bem sagaz, né? Exato, Só que vale a gente destacar, né, Renato, que... Estudamos isso, né, Bill, aqui no início da própria revista, né? Exato, porque falando dessa forma assim fria, né? Ele pode entrar em qualquer lugar, pode ir ali, pode ir acolá, a gente sabe que não é bem assim, né? Quando o espírito, embora aqui ele diga que foi de uma forma meio que aparentemente ao acaso, né? Eu vi ali uma luz ali acesa, mas obviamente houve uma permissão, né, para ele entrar. Sim. Até porque a época era necessário esse tipo de estudos, né, com diversos tipos de espíritos, né, Renato, para que pudesse ser ratificada a doutrina, estudada, principalmente por Kardec, né, que era um pesquisador, um professor, enfim, um cientista. Então, era necessário quaisquer que fossem os espíritos ali, espírito A, B, C, D, o abecedário todo, tinham que se fazer presente, então eles permitiam. A espiritualidade maior sempre permite. O espírito, eu estou aqui porque eu quero. Ele acha que está ali porque quer. Mas foi permitida a presença dele. A presença dele ali, sim, exatamente. Perfeito, né? Ele vê... Ele pode até ver as situações, algumas situações, mas daí a poder estar presente é outra história. Não, vai outra história. Com certeza. Então, vamos lá, número 15. Responde com seriedade a minha pergunta e deixa de lado as graçolas de mau gosto. Vês que não tenho humor para suportá-las e que os espíritos mistificadores são mal recebidos em minha casa. Há reuniões de espíritos onde nós, os velhacos, não podemos penetrar. Isso é verdade, mas são os espíritos superiores que nos impedem. E não vós, outros homens, né? Aliás, quando vamos a alguma parte, sabemos muito bem calar e nos mantermos à parte quando é preciso. Escutamos, e se isso nos aborrece, nós vamos dali, né? Nós saímos dali, né? Aqui não tens o ar de encantado com a minha visita. Bom, é importante porque a gente pôde observar em vários filmes, em várias obras aí, a presença de alguns espíritos em algumas situações, não é? O Divaldo, por exemplo, quando foi à casa do pai de um amigo dele, né? Sim. Que estava jogado numa cama, que ele entra, que ele vê vários espíritos ali. Não necessariamente eles podem acusar a presença deles ali. Né? Não, eu estou aqui. Por que eu estou aqui? Estou aqui simplesmente porque eu sinto cheiro de álcool. São canecos vivos, né? Não, mas ele pode simplesmente estar ali, ficar na dele, permanecer na dele. Né? E você não mexe comigo e eu também não me identifico. Mas quem tem a mediunidade da clarividência, observa essas situações. Então, por mais quietinho que ele esteja, entre aspas, né? Ali não é o lugar dele estar. Foi permitido que ele chegasse ali, de alguma forma, por uma sintonia. Afinidade. Por uma afinidade, né, Bill? Com certeza, com certeza. Número 16. É que não recebo de bom grado o primeiro que aparece. E, francamente, não fiquei satisfeito por vires perturbar uma conversa séria. É bom a gente destacar também, né, Renato? Esse médium até parece a gente, não tem paciência nenhuma com o espírito, né? Não, pois é. E não é assim, né? A gente sabe que o amor deve imperar, né, Renato? Perfeito. Numa reunião, sempre, numa conversação sempre. espírita. E eles próprios sabem disso, eles sentem o nosso coração, que é o que ele estava acontecendo aqui com o interlocutor, né? Ele estava sentindo que estava irritando. E à medida em que o doutrinador, que é o nosso caso, por exemplo, começa a se irritar com a presença do espírito, meu amigo, o trabalho está bem comprometido. Perfeito. Né, e eles, sabendo já que você está naquele dia de pavio curto, exatamente, ele vai chegar justamente para te testar. E aí a gente acaba comprometendo todo um trabalho numa corrente. Exatamente. Ele está dizendo aqui na resposta, não te irrites. Não quero o fazer mais. Sou sempre bom rapaz. Uma outra vez me farei anunciar. Lá se vão 15 anos que estás morto. Entendamos, foi meu corpo que morreu, mas eu que te falo, não estou morto. Vamos a outra observação aqui. Muitas vezes, mesmo entre espíritos levianos e brincalhões, encontram-se palavras de grande profundidade. Esse aqui não está morto é absolutamente
filosófica. Perfeito, Bill. Perfeito. Então, tem sempre algo a aprender. A se extrair daquilo. Se extrair daquilo, né? A gente tem sempre algo a se extrair. Serve ou não serve, não é? Zombeteiro falou algo que, mesmo que ele tenha falado algo que não tenha relevância, existe um aprendizado naquilo ali. Sim, e muitas das vezes, por exemplo, tá, eu sou espírito conversando com o Renato. Eu vejo o que o Renato tem lá no cerne do espírito dele. E o Renato também sabe. Né? Mas os participantes, os assistentes, ou o corpo mediúnico não sabe porque não vê. Né? Então, esse espírito, que sou eu no caso, falando para o Renato a verdade, jogando, com todas aspas no que eu vou falar, a verdade na cara do Renato, pode fazer um despertar para o Renato. Né? Pode ser que, ou até algum encarnado já tenha identificado no Renato, por exemplo, o Luciano já viu, o Renato tem isso, tem assim, é assado, é frito, é cozido, mas eu não vou falar para ele, Renato é meu amigo. Né? Mas aí o espírito desmascara isso. Exato. Que é uma forma também, embora de forma torta, né, de ajudar o Renato. Perfeito. Né, porque ele está falando a verdade, coisas que muitos de nossos amigos não conseguem falar. Não conseguem falar. De forma clara, não é isso? Perfeito. 18. É bem assim que compreendo. A propósito, conte-me uma coisa. Tal como agora te encontras, podes ver-me com tanta clareza como se estivesses em teu corpo? Te vejo ainda melhor. Eu era míope. Foi por isso que quis me isentar da conscrição. Não é? Eles veem melhor, ouvem melhor, Sim. têm as sensibilidades muito mais aguçadas dentro da classificação que eles se encontram, porque não tem mais o corpo físico, né? Os sentidos se ampliam, né? Isso, os impedimentos do corpo físico, né? Sim, os sentidos se ampliam, fica mais evidente, né? Número 19. Lá se vão, dizia eu, 15 anos que estás morto, e me pareces tão estouvado quanto antes. Não avançaste, então? Sou o que era, nem melhor, nem pior. E como passas o tempo? Não tenho outras ocupações além de me divertir ou de me informar sobre os acontecimentos que podem influenciar o meu destino. Eu vejo sempre, passo uma parte de meu tempo, ora com amigos, ora no espetáculo. Algumas vezes surpreendo coisas singulares, sabendo-se que se tem testemunha quando se crê estar só. Enfim, faço de modo que meu tempo me seja o menos possível pesado. Dizer quanto isso durará, disso nada sei, e, entretanto, vago assim há um certo tempo. Tens explicações como essa? Em suma, és mais feliz do que eras quando estavas vivo? Não. 22. O que te falta? Não tens necessidade de coisa alguma? Não sofres mais? Não temes ser arruinado? Vais a toda parte e tudo vês. Não temes as preocupações, nem as doenças, nem as enfermidades da velhice? Não será isso uma existência feliz? Falta-me a realidade dos prazeres. Não sou bastante avançado para gozar de uma felicidade moral. Invejo tudo o que vejo, e é isso que me tortura. Aborreço-me e trato de matar o tempo como posso. O tempo é bem longo. Sinto uma doença que não sei definir. Gostaria mais de sofrer as misérias da vida do que essa ansiedade que me oprime. A gente está chegando ao final aqui, vamos só ler essa observação de forma bem rápida. Não está aqui um quadro eloquente dos sofrimentos morais dos espíritos inferiores? Invejar tudo quanto vem, ter os mesmos desejos e realmente nada desfrutar deve ser verdadeira tortura. Esse é um programa Luz na Penumbra, Revista Espírita 1859. Semana que vem, se Deus permitir, estaremos juntos. Renato, meu parceiro, Perfeito. Beijo em seu coração. Muita paz. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos,
e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.